Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Sou o pastor Ricardo Oliveira e hoje nós estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar da palavra do Senhor, para ministrarmos uma aula preciosa, uma aula viva, uma aula cheia de unção, cheia de graça, de vida de Deus para edificar você. Nessa segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020, nós iremos continuar o nosso curso de maturidade no Espírito. Nós estamos na 10ª matéria, na apostila vermelha. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade, a nossa quarta aula da 10ª matéria. Amém? E eu espero que o Espírito de Deus possa falar com você, que você possa ser edificado, abençoado, cheio do Espírito Santo, e que você possa ouvir de Deus, ter luz, ter revelação e ter discernimento da palavra. Amém? Vamos orar antes de começar, de dar início, de entrar e mergulhar na matéria, naquilo que eu quero ministrar para os irmãos. Quero ministrar 2 aulas hoje, e aí na sexta-feira eu quero finalizar essa aula e já começar a 11ª matéria, ok? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale conosco e traga luz e direção ao nosso coração, amém? Espírito de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Eu quero entregar essa aula ao Senhor, quero pedir que o Espírito do Senhor possa ministrar ao nosso coração vida, unção, graça, luz, direção. Pai, fala conosco ricamente, traz entendimento da palavra do Senhor, traz clareza da palavra do Senhor, e direção e percepção espiritual, para que possamos ouvir a Tua voz e possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor, pelo Seu Espírito e pela Sua palavra, em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa eu conectar aqui rapidamente, nós já vamos iniciar. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele vai falar com você ricamente, amém? Deixa eu só conectar aqui, para poder, isso, aleluia, glória a Deus. Pega a sua apostila, abra lá na página, nós finalizamos a aula 3, na última aula, vamos falar sobre, hoje é a aula 4, na página 104, nossa apostila vermelha, ok? Já estamos finalizando, página 104, hoje nós estamos falando sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, e aí essa quarta aula, eu quero compartilhar com você sobre conhecendo o inimigo, e a quinta aula eu quero falar sobre a armadura de Deus, eu irei ministrar uma aula até às 20 horas, porque depois nós vamos assistir o pastor Luiz na live que ele está ministrando. O pastor Luiz está fazendo um estudo que ele começou segunda-feira, todas as segundas e quintas, e ele está ministrando sobre o estudo de Gálatas, uma live poderosa. Na verdade não é uma live, é um estudo sobre o livro de Gálatas. Então ele ministrou segunda e sexta, e hoje nós vamos estar com ele, amém? Glória a Deus. Angélica, seja bem-vinda, amém? O Marcos também vai estar assistindo a aula depois, por causa do trabalho. Então, página 104 da nossa apostila vermelha, amém? Nós iremos falar sobre conhecendo o inimigo. Quero falar hoje sobre o diabo. Pastor, como assim? O Senhor só não fala boas notícias? Sim, boas notícias, da minha boca você só vai ouvir boas notícias. Sou pregador do Evangelho da Graça, do amor de Deus, do favor de Deus. Sou ministro da sepultura vazia, do sepulcro vazio, porque aquele que estava morto ressuscitou. Mas nós temos um inimigo, nosso inimigo é o diabo, e eu quero falar sobre o nosso inimigo, sobre conhecendo o inimigo, amém? Quem se envolve numa guerra, ele deve ter a ideia bem clara do que ele está fazendo. Guerra é o encontro entre o combate de 2 forças opostas em natureza e propósito, e a vitória depende de vários fatores cruciais, e o conhecimento do exército inimigo é sem dúvida um deles. Então, eu quero dar um exemplo para você aqui, de um treinador de futebol. Então, o Campeonato Brasileiro começou nesse final de semana, e quando um treinador de futebol, ele está treinando a equipe dele,
E ele tem que treinar a equipe dele, escalar os melhores jogadores, aqueles que estão em melhor condição física, aqueles que têm ali uma obediência tática, aquilo que ele está pedindo. Mas o treinador, ele precisa conhecer o inimigo, precisa conhecer o adversário, para assim montar a sua equipe de acordo com o adversário. Então, não muda também na guerra espiritual, na batalha espiritual que eu e você estamos envolvidos. Existe o inimigo. Quem que é o nosso inimigo? Nosso inimigo é o diabo. Nós precisamos saber como o diabo trabalha, precisamos saber quais as armas o inimigo usa, a maneira como ele nos ataca, para então contra-atacarmos, para então o vencermos, para que ele seja envergonhado e esteja debaixo dos nossos pés. Amém? Então está bem claro que o nosso inimigo, ele é Satanás. Satanás, ele é o nosso inimigo, é contra ele que nós lutamos, e ele tem os seus príncipes, ele tem os seus governadores, as suas potestades e as forças espirituais do mal. Quero ler esse versículo com você, Efésios capítulo 6, versículo 12, abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, versículo 12, e lá fala sobre a hierarquia maligna. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim, mas contra principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Então o diabo, o nosso inimigo, ele atua nas regiões celestiais, entendeu? Ele está nas regiões celestiais, e existe uma hierarquia de demônios que nos atacam. Então eu quero falar para você aqui, essas hierarquias, a maneira como o diabo, ele funciona junto com seus demônios, para poder nos atacar. Então a primeira hierarquia de demônios é chamado de principados. Se pudéssemos colocar numa escala, os principados são uma escala principal de demônios mais fortes e mais violentos. A segunda escala de demônios, um pouco abaixo, é a escala das potestades. Então sempre, que nós oramos, nós sempre repreendemos principados e potestades, porque são as escalas de demônios, no mundo espiritual, que eles atuam para nos atacar, para trazer desânimo, para trazer condenação, para trazer morte. São demônios mais fortes. Então principados e potestades, eles atuam em regiões específicas, para nos atacar. Depois dos principados vem as potestades, depois das potestades vem os dominadores desse mundo tenebroso, que seria uma terceira hierarquia. E a quarta hierarquia aqui que o texto diz, são as forças espirituais do mal, que atuam nas regiões celestiais. Então nós temos aqui uma hierarquia. Se você quiser anotar, se você quiser riscar na sua Bíblia, Efésios 4:12, principados, que atuam em regiões específicas, em regiões do mundo específicas, onde demônios atuam de uma maneira mais poderosa, mais violenta. Então, se você for em determinada região, determinadas cidades, você vai ver que ali existe um principado de suicídio, onde muitas pessoas se suicidam e morrem. Se você for a outras regiões, você vai ver que ali é um principado de assassinato, de homicídios, onde há muita morte, tráfico. Se você for em outros lugares, você vai ver que ali, há um principado de violência, de confusão, de corrupção. Então esses são os principados e potestades, que eles atuam em determinadas regiões, e eles trazem morte, eles trazem conflito, e faz com que o homem esteja ainda mais distante do Senhor, ok? Então essa é uma hierarquia maligna, Então, assim como há poderes, do legislativo, judiciário, está faltando um poder, legislativo, judiciário, e poder federal. Então, assim como um presidente, ele tem ali os seus ministros, ele tem o ministro da Justiça, o ministro da Economia, o ministro da Educação, são pastas mais importantes. Esses ministros estão mais perto, do presidente, não é verdade?
Então, assim como existem, vamos colocar aqui que Satanás ele é o presidente, e existem ali os primeiros ministros dele, das pastas que estão mais próximas dele, demônios mais furiosos, mais violentos, mais endemoniados, que atuam em regiões específicas do mundo, do planeta, e que trazem destruição, porque esses demônios, principados, potestades, as forças espirituais do mal, os dominadores do mundo tenebroso, esses demônios estão a serviço do diabo, a serviço de Satanás, de Lúcifer. Eles vêm para trazer morte, de fato, para levar o homem a morrer, a levar o homem a ser condenado. É por isso que nós oramos, nós repreendemos, quebramos cadeias de Satanás, para que esses demônios caiam por terra, e assim as pessoas possam ser curadas, libertas, e possam ter uma nova vida. Amém? Então, essa é a hierarquia maligna, a maneira como o inferno funciona. Conhecer o inimigo, porém, requer mais do que isso. É preciso conhecer as suas instruções, as suas estratégias, a sua força e a sua fraqueza. Todo o exército ele tem uma instrução, todo o exército ele tem as suas estratégias, ele tem as suas forças, e ele tem também as suas fraquezas, e nós precisamos saber quais são as forças, quais são as fraquezas, as estratégias e as instruções do reino, do império maligno, para que assim possamos contra-atacar, e assim possamos vencer essas forças espirituais, esses demônios, e assim possamos ter esses demônios debaixo dos nossos pés, esses principados e potestades debaixo dos nossos pés, e assim possamos ter vitória. Amém? Primeira coisa que eu quero falar com você: quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Mas antes, o nosso propósito é sempre de frustrar as intenções malignas e enfraquecer a sua defesa e destruir os seus arsenais, assim imobilizando as suas forças. Então, a primeira coisa: quem é o nosso inimigo? Nós temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo? Primeira coisa, aqui está dividido aqui em letras. Letra A: o nosso inimigo, primeira coisa que você precisa saber, ele não pode ser comparado a Deus. Satanás, ele não é um Deus. Satanás, ele não é um Deus. Satanás, ele é o diabo, ele é o nosso inimigo. Mas eu sei que o apóstolo Paulo, ele chama Satanás do Deus deste século, mas é no sentido, que ele governa algumas regiões, cidades, nações, ele governa a vida de pessoas. Mas Satanás, ele não é um Deus, ele não pode ser comparado a Deus. Você comparar Satanás com Deus é a mesma coisa de você comparar uma formiga com um elefante. Não tem briga, só o Senhor é Deus. O nosso Deus, ele é o único Deus. O nosso Deus, ele é o Deus soberano. O nosso Deus, ele é o Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus tremendo, ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Não há ninguém que se compara a Deus. Então Satanás, ele não é Deus, mas o apóstolo Paulo diz que no qual o Deus deste século tem cegado os olhos dos homens, e o homem ele é inimigo de Deus. O homem é inimigo de Deus porque esse homem anda na cegueira. Mas Satanás, ele não é Deus, ele não pode ser comparado a Deus. Aliás, ninguém pode ser comparado a Deus, porque só o Senhor é Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Só o Senhor é Deus. Diga isso todos os dias: só o Senhor é Deus. Satanás, ele é uma criatura, como qualquer animal que existe. Satanás, ele é uma criatura, mas uma criatura que se rebelou contra o seu Criador, que se rebelou contra Deus. Amém? Então, segunda coisa, letra B: Satanás, ele é uma criatura. Satanás, ele teve no começo, ele foi criado como qualquer animal. Daqui a pouco nós vamos ler mais versículos que falam sobre Satanás, ok? Sobre a maneira como ele caiu, a maneira como ele foi lançado ao inferno, e como e a maneira como ele nos ataca. Então ele é um animal, ele foi criado como qualquer outro. C: ele não está em todos os lugares. Então muitas vezes as pessoas, eles dão um poder maior a Satanás do que ele tem. Em muitos lugares, em
Em muitos ministérios você vai, ali você ouve uma palavra e parece que Satanás ele é colocado como se ele fosse Deus. É como se tivesse uma guerra entre Satanás e entre Deus, e Satanás estivesse ali. Me desculpe a expressão, ele está ali, né, tete a tete, ele está ali brigando frente a frente com Deus. Mas não é verdade. Satanás ele é uma criatura e ele está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus, amém? Mas ele está aqui para trazer confusão, para trazer morte, para trazer intriga, para gerar problemas. Mas Satanás ele não é Deus, ele não está, né, no mesmo nível de Deus. Pelo contrário, Satanás ele é uma criatura. Satanás ele não é onipresente, ou seja, ele não está em todos os lugares. Não está em todos os lugares. E outra coisa que eu quero dizer para você: Satanás ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Não sabe todas as coisas. Satanás ele não é onipotente, ele não tem todo o poder. Somente o nosso Deus ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E somente o nosso Deus é onisciente, ou seja, Deus ele sabe todas as coisas. Satanás ele não sabe todas as coisas. Ele não sabe o que você está pensando nesse momento. Mas pastor, às vezes parece que sabe. É porque é o seguinte: Satanás ele lança setas. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6 chama essas setas de Satanás de dardos inflamados. Sabe aquelas setas venenosas que o arqueiro, lembra do Robin Hood que você assistia quando você era criança, né? Esses desenhos, o arqueiro verde, né? Ele lança setas a fim de penetrar e a fim de envenenar a vida do crente, de trazer descontentamento, de trazer lamúria, de trazer reclamação, nada dá certo, o que adianta eu estar servindo a Deus, o que adianta eu estar aqui na igreja, dou o dízimo, oferta, sou fiel, mas nada acontece. Sabe por quê? Porque Satanás ele está lançando pensamentos venenosos, pensamentos maus, e você não pode aceitar. É por isso que você precisa se revestir da armadura de Deus, do capacete, da couraça da justiça, embraçar o escudo da fé, para que você possa se proteger. Na próxima aula, né, nós vamos falar sobre a armadura do Senhor. Apesar que eu ministrei há 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu falei sobre a armadura de Deus. São 6 itens, e daqui a pouco nós iremos falar sobre cada um deles. Então, Satanás ele atua sobre algumas pessoas estratégicas, mas os demônios executam, né, as suas ordens, né? Os demônios são como ali os primeiros ministros do governo de Satanás, e são eles que atuam na vida das pessoas, e são eles que executam as suas ordens, ok? Letra D: Satanás ele não sabe tudo, ou seja, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele é onisciente, ou seja, ele não é todo poderoso, ele não sabe de todas as coisas. Um exemplo: Satanás ele não sabia do nascimento de Jesus, e nem quem era Jesus, até o ponto em que ele se manifestou. Lá no Éden, a primeira profecia que foi dita, se não me engano, Gênesis 3, capítulo 15, é que nasceria um homem nasceria da mulher, e ele esmagaria a cabeça de Satanás, Satanás feriria o seu calcanhar. Ali era uma profecia de que um homem nasceria de uma mulher, e esse homem esmagaria a cabeça de Satanás. A partir de então, Satanás começa a perseguir muitos homens, e mata muitos homens, porque ele pensa que em qualquer momento Jesus poderia nascer. Então, por exemplo, Satanás ele pensou muito provavelmente que Moisés poderia ser Cristo. Então você lembra ali a matança? Matou ali todas as crianças pequenas, né? Ali quando Jesus ele nasce, Satanás ele manda matar todos os meninos, porque qual que é o medo dele? Era que Jesus viesse, né, da mulher, pudesse assim esmagar a sua cabeça. Então Satanás ele não sabia quando Jesus iria nascer, mas ele sabia que o Messias, o Redentor, nasceria e ele pisaria na sua cabeça, ok? Letra E: ele não é todo poderoso, ou seja, ele é limitado naquilo que ele pode fazer. Letra F: Satanás ele é invisível, o diabo ele é invisível, nosso inimigo ele é invisível. Pastor, mas existem pessoas que já viram demônios. É verdade. Me lembro uma vez, nós estávamos num encontro, eu nunca vi demônios, nem quero ver, nem tenho vontade de ver, nem anjos, nem tenho vontade de ver anjos, nem demônios, não tenho vontade de ver. Apenas saber que eles existem, né, já é o bastante. Mas se algum momento a gente vê, que seja para a glória de Deus. E eu lembro, nós estávamos ali orando,
né, a capela, o lugar onde nós pregamos, estava um pouco abaixo, nós estávamos ali um pouco acima, nós estávamos ali orando, repreendendo demônios na vida das pessoas que estavam lá dentro ouvindo a palavra. E aí de repente uma irmã olhou em cima do telhado, ela falou: irmãos, tem demônios ali em cima da capela. E aí eu olhei e falei: cadê? Ela falou: é um demônio feio, horrível, grande, e vamos orar. E aí nós estendemos a mão para o lugar onde supostamente ele estava, e aí nós repreendemos e aquele demônio foi embora. Ou seja, Satanás, ele é invisível, mas às vezes ele pode parecer, ele pode, né, se passar, né, ele pode se passar, se materializar. Então, apesar de ser invisível, os anjos têm demônios de se materializar, né? Isso acontece quando aparecem a pessoas, como ele apareceu para Abraão, apareceu para Daniel e apareceu para Maria. Então eu quero ler um texto com você aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 1. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 19, versículo 1. Quero apenas dar um exemplo, né, de que demônios eles podem se materializar, assim como também anjos, os anjos de Deus, eles podem se materializar. Olha aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava ali assentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Então aqueles anjos apareceram ali como se fossem homens, e Ló viu que eram anjos e ele se prostrou em terra. Assim como anjos podem se materializar em forma de homens, demônios também podem. Amém? Mas nós sempre oramos para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que não sejamos enganados. Amém, irmãos? Então, demônios são invisíveis, mas eles podem se materializar, se passar por anjo de luz para tentar enganar os eleitos. Mas nós que somos os eleitos, jamais seremos enganados, porque nós temos discernimento da parte do Senhor. Amém? Segundo, o que a Bíblia diz sobre o nosso principal inimigo, que é Satanás? Então, letra A. Primeiro, Satanás ele é real. O diabo ele existe. Então, para que você possa ter ideia, em alguns lugares Satanás ele é muito exaltado. Ele é muito exaltado. O foco é o diabo. O tempo todo é o diabo. Então a pessoa está andando de bicicleta, o pneu da bicicleta fura. Olha aí o diabo. O diabo furou o pneu da minha bicicleta. Ele está jogando bola, ele chuta o chão, ele arranca o tampão do dedo. Olha Satanás aqui. Aquela pedra está lá desde a fundação do mundo. A pessoa falou que foi o diabo. Então a pessoa perdeu o emprego. Olha, é o diabo me perseguindo, é o diabo furioso contra mim. Então tudo ele coloca na conta do diabo. Mas talvez o que essa pessoa não sabe é que João 10,10 diz que o diabo, nosso inimigo, veio para matar, para roubar e para destruir. Então se você acha que o diabo está te perseguindo, quer te dar uma notícia, porque você vai ficar morrendo de medo. Ele está te perseguindo sim, porque ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas o texto de João 10,10 diz que Jesus veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Então essa é a vontade de Deus, é que você tenha vida, e que você tenha vida em abundância, que você desfrute do melhor do Senhor. Então a Bíblia deixa claro a existência de Satanás. Eu quero dar alguns números para você. Só nos evangelhos há 29 referências diretas a ele, sendo que em 25 delas, Cristo mesmo é quem fala da sua existência. Então, olha que interessante, né? Nos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, existem 29 referências que falam sobre Satanás. E dessas 29, em 25, o próprio Jesus fala da existência do diabo. Ou seja, ele é um ser pessoal, ele tem atributos, ele é uma pessoa. Então quais são esses atributos do diabo? Então ele tem um intelecto, ele tem emoções e ele tem vontade. Nós temos aqui alguns versículos. Como a nossa aula está corrida hoje, que eu vou ministrar apenas uma live, então não vai dar tempo de ler todos os versículos, mas está aí na sua apostila, você pode acompanhar. Então Satanás ele tem um intelecto, ele tem emoções e ele também tem vontade, que os versículos falam sobre isso. Satanás ele também tem algumas informações importantes. Ele foi criado e não nascido. Satanás ele foi criado, Deus o criou, mas na verdade ele era um anjo, né? Ele era assim como o arcanjo Miguel, né?
Assim como o anjo Gabriel, Satanás, ele era um anjo revestido de poder, de autoridade, né? É como se fosse ali o ministro de louvor do céu. Tinha muita glória, tinha muita honra, mas ele se rebelou contra o Senhor, né? Mas ele queria o louvor no lugar de Deus, ele queria ser Deus assim como Deus, mas você sabe, só o Senhor é Deus. Ele foi expulso e foi lançado na terra, e quando ele caiu, houve uma grande destruição. Então, segunda coisa, ele era um anjo de classe de querubim. Vamos ler, quero ler um versículo com você. Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, versículo 12, abre lá, Ezequiel capítulo 28, versículo 12, quero ler esse versículo com você, porque é importante. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, diz assim na palavra do Senhor, Ezequiel, não é Ezequiel, deixa eu só achar aqui, fiz uma leve confusão aqui. Ezequiel, não, é esse mesmo, é porque não está riscado aqui na minha Bíblia, a Bíblia nova, e às vezes eu me perco nela. Minha Bíblia antiga está meio que aposentada em casa, eu comprei uma nova, então a gente vai riscando nela. É aqui mesmo, Ezequiel 28, versículo 11, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação contra o rei de Tiro e diga-lhe que Satanás ele é colocado como rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição. Olha o que Deus, olha o que o Senhor está dizendo, o profeta está dizendo, está profetizando sobre quem era Satanás antes da queda dele. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, do sárdio, do topázio, do diamante, do berilo, do ônix, do jaspe, da safira, do carbúnculo, das esmeraldas. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda. Então Satanás ele era chamado de querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até o dia que achou iniquidade em você. Então tenta imaginar, lá no céu, diante do trono de Deus, Satanás com toda a sua perfeição, diante ali da glória de Deus, né, ele foi criado, achou-se corrupção no coração dele. Achou-se rebeldia, iniquidade no coração dele. Pastor, como que isso chegou no céu? Não sei te dizer, é um mistério. Mas mesmo lá no céu, né, a iniquidade, a rebeldia entrou no coração desse anjo, desse querubim tão poderoso, né? E olha aqui que o texto diz, 16: na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, e o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra e o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades e pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Então veja aqui, né, o texto fala de maneira bem clara a posição que Satanás, que é Lúcifer, que ele tinha diante de Deus. Era um querubim da guarda, era um querubim poderoso. O Senhor diz aqui que ele era perfeito em todos os seus caminhos, mas no coração dele achou iniquidade. Ele se levantou contra Deus, porque ele disse: eu quero ser como Deus, eu quero receber a glória que Deus recebe. E aí, irmão, só existe um Deus, só existe um Senhor. Então o Senhor o expulsou do céu. O Senhor fez que um fogo
brotasse de dentro dele, o consumiu, reduziu a cinza, e Satanás foi lançado à terra. Foi lançado à terra, e lá no jardim do Éden ele seduziu Eva, ali em forma de serpente, seduziu Eva, né, para poder destruir o propósito de Deus. Sabe, irmãos, então Satanás ele se corrompeu, se perdeu e perdeu, né, a glória e a honra e o poder que ele tinha. Amém? Então hoje Satanás ele é o inimigo, ele é o nosso inimigo. Então ele é real, ele é real. Quando Satanás foi lançado na terra, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, terra perfeita, céu perfeito. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma, vazia, em trevas e a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus começa a restaurar a terra. Então, quer dizer para você, nada que Deus faz é sem forma, vazio, em trevas e a face do abismo. Nada. Deus não faz nada dessa maneira, né? Isso que a Bíblia diz, em trevas, vazio, né, à beira do abismo, não parece com a obra de Deus. Por quê? Porque quando Satanás ele foi lançado na terra, a terra foi destruída, né? Então a terra estava sem forma, vazia, em trevas e a face do abismo. Você percebe que essa definição é a definição do homem sem Deus? O homem sem Deus ele é dessa maneira. O homem sem Deus ele é sem forma, ele é vazio, em trevas, ele está à face do abismo. Por quê? Porque ele está cheio de demônios, né? Então Satanás, quando ele chega no lugar, ele traz destruição. Você percebe quando o diabo entra no casamento, traz destruição. Quando Satanás entra na vida de um jovem, o faz usar drogas. Então todas as cidades têm mendigos. Não tem nada pior que você ver a expressão de Satanás. É quando você vê um homem na sarjeta comendo, né, uma comida podre, descabelado, fedendo, né, aquele homem ali perdido. Então é quando Satanás está em jogo, está no jogo, está ali destruindo a vida das pessoas. Talvez você tenha algum familiar, talvez você conheça alguém que perdeu o casamento, perdeu a família por causa do pecado. Então quando o pecado entra na vida de uma pessoa, o pecado traz destruição. Sabe, irmãos, o pecado não pode fazer parte das nossas vidas. Eu sei que os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, eles estão perdoados. Mas não permita que o pecado faça parte da sua vida, porque o pecado traz destruição, o pecado traz condenação, o pecado nos afasta da comunhão de Deus. Não é que você deixe de ser filho, não, e jamais vai acontecer, mas significa que a sua comunhão vai ter problemas. O propósito de Deus na sua vida vai ficando para trás por causa do pecado. Eu conheço tantas pessoas que por causa do pecado se afastaram da igreja, hoje estão desviados do mundo. Conheço tantas pessoas que perderam o casamento, tantos pastores que perderam o seu ministério por causa do pecado. Irmãos, isso não pode fazer parte da nossa vida, porque o pecado é o alimento de Satanás. Pecado é o alimento de Satanás. Então eu quero falar aqui algumas coisas, alguns fatos a respeito do diabo, né? Então ele foi criado, ele não foi nascido. Ele era um anjo de classe de querubim mais elevada. Ele estava no Éden, né? Ele estava no santo monte de Deus, ou seja, isso é um sinônimo do lugar do trono de Deus. Então hoje Satanás, que era um querubim da guarda, nós dizemos que ele era o ministro de louvor do céu. Ele se corrompeu porque ele queria ser igual a Deus, Então só o Senhor é Deus, por isso que nós damos todo louvor, toda glória e toda honra para o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus. Os nomes de Satanás. Antes eu quero ler um outro versículo, Isaías 14:13. Isaías 14:13. Volta lá um pouquinho, de Ezequiel, vamos dar um pulinho em Isaías 14:13. Aqui também fala, é um texto que fala a respeito de Satanás. Vamos ler a partir do 12. Diz assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Olha o outro nome, né? Na verdade Lúcifer significa estrela da manhã, né? Filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, olha o que Satanás dizia no coração dele, na verdade o que a estrela da manhã dizia no coração dele no céu: subirei ao céu,
exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o pensamento, de Lúcifer, da estrela da manhã no céu. Subirei aos montes mais altos e serei semelhante ao Altíssimo. Então essa foi a queda dele, essa foi a queda de Satanás. Ele quis subir ao santo monte do Senhor, quis ser exaltado, mas o Senhor fez um fogo nascer dentro dele e o reduziu a cinzas. É uma criatura terrível, uma criatura realmente que gera espanto, e ele foi lançado na terra. Então o diabo está solto, ele vai ser preso, e aí depois ele será solto novamente. Satanás, ele será solto na grande tribulação, e aí vai acontecer muitas coisas terríveis, sabe, irmãos? Então o diabo, ele é o inimigo que ele veio para trazer morte, veio para trazer destruição, veio para trazer pecado, ele vem para seduzir, ele é o sedutor. Então não aceite as seduções do diabo na sua vida, pelo contrário, o repreenda. Se a tentação vier, o repreenda, clame o nome do Senhor Jesus, o sangue do Senhor, mas não aceite o pecado na sua vida, porque pecado tem as suas consequências, ok? Terceiro, os nomes de Satanás. Então hoje eu vou te dar muita informação, está tudo na apostila vermelha, na página 105, ok? Na verdade eu acabei de falar para os irmãos aqui, que Satanás, ele vai ser solto na grande tribulação, mas na verdade, depois do milênio, Satanás, ele tá solto, e ele vai ser preso durante o milênio. Nós vamos reinar no milênio com Cristo sobre a terra, e ele vai ser preso durante o milênio, e aí depois do milênio, no final do milênio, Satanás, ele vai ser solto, e aí ele vai seduzir as nações, e muitos homens ainda vão se aliar a ele, e aí depois, o Senhor vem, ele vai lançar Satanás, no lago de fogo, junto ali com os falsos profetas, o anticristo, e aí depois virá o fim, que é a glória eterna. Mas isso aí é um papo para outra aula, ok? Os nomes de Satanás. Então, ele é chamado de Satanás por 53 vezes na Escritura. Satanás significa simplesmente o adversário. Então você tem um adversário, seu adversário é Satanás. Ele também é chamado de diabo, ou seja, não se trata de um nome, não é o nome dele, é diabo, mas é como se fosse um título que ele recebeu, que significa tentador. Então ele é um título que ele recebeu, é chamado de tentador. Ele é usado 31 vezes no Novo Testamento, 31 vezes no Novo Testamento, e ele é também chamado de dragão, ou seja, Satanás é chamado de dragão 13 vezes no livro de Apocalipse. Maligno, o diabo é chamado de maligno 12 vezes na Bíblia. Esse título revela a natureza do seu caráter. Na oração do Pai Nosso, lá em João 17,15, Jesus ora para que nós fôssemos livres do maligno. Vamos ler esse versículo? João 17,15. Olha a oração de Jesus. A oração de Jesus. Jesus, ele diz assim, João 17, versículo 15: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Essa oração, se eu não me engano, é a oração mais longa de Jesus, é a oração de um capítulo inteiro. Então Jesus pede, que o Pai nos guarde do mal. Pai, guarda eles do mal. Sabe, irmãos, eu oro todos os dias pelos irmãos da igreja. Eu oro todos os dias para que o Senhor guarde você do mal, para que o Senhor te livre do pecado, da queda, da tentação, porque o pecado tem suas consequências. Oro todo dia para que o Senhor te dê espírito de revelação, de pleno conhecimento da palavra, para que você tenha os olhos abertos. Quando nós temos os olhos abertos, e aí nós enxergamos, nós não comemos qualquer comida que nos é oferecida, porque você olha e fala, não. Eu me lembro quando eu era bem mais novo, minha mãe pegava muito o meu pé na hora que a gente comia, mas não tampava as panelas. Quando você não tampa as panelas, vem aquela mosca e bota varijeira na comida. Você já deve ter jogado carne fora por causa de varijeira.
Imagina. Então, o diabo ele vem para oferecer para você uma comida que tem varejeira, uma comida contaminada, uma comida pecaminosa. Então você precisa rejeitar esse alimento que na verdade não é um alimento, é um alimento venenoso. Satanás também ele é chamado de Beuzebu. Essa palavra é usada 11 vezes e literalmente significa o Senhor das moscas. O Senhor das moscas, Veja que terrível. Também ele é a serpente, é a primeira menção do maligno na Bíblia e com certeza é o símbolo mais popular. Satanás ele estava ali no Éden como uma serpente, como uma cobra. Por que cobra? Porque a cobra ela é venenosa. Por exemplo, o escorpião não é um animal bom, é um animal venenoso. Esse veneno não está mais dentro de você. Antes eu e você nós tínhamos o veneno da serpente, o veneno do escorpião. Mas o que o Senhor fez? O Senhor nos matou. Nós morremos com Cristo na cruz, morremos como cobras, como escorpiões, como serpentes, mas nós ressuscitamos como ovelhas. Hoje nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, e o Senhor ele é o nosso pastor, amém? O Senhor não é pastor de bode, o Senhor não é pastor de cabrito, o Senhor é pastor de ovelhas. Bodes são animais terríveis, você sabia disso? Os bodes, eles não podem ficar no mesmo rebanho. Não podem ficar muitos bodes juntos, por quê? Porque eles se degladeiam, eles brigam, dão chifrados um no outro. Bodes, eles não se alimentam juntos. Todo bode tem que ter eu vi uma reportagem no Globo Repórter uma vez, falando só sobre o bode e sobre ovelhas, E aí o bode, ele precisa ter um sino amarrado no pescoço, porque o bode é um animal rebelde, um animal fujão. Vira e mexe o bode está fugindo, mas quando o bode está fugindo, ele tem o sino no pescoço e ele toca, e o dono dele sabe onde ele está. Mas você sabia que a ovelha é um animal sociável? A ovelha é um animal educado, 10, 15 ovelhas comem a mesma comida, do mesmo lugar, sem confusão. O bode não pode ficar perto da ovelha, porque ele mata a ovelha. Então, você é bode ou você é ovelha? Fica comigo assim: eu sou ovelha, ovelha do rebanho do Senhor, amém? Satanás também é chamado de o príncipe deste mundo. Esse é o título usado por João 12:31. Olha, é um título, e olha aqui que João diz, João 12:31, ele diz o seguinte, João 12:31: chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Esse mundo ele é jaz do maligno. Satanás ele é o príncipe desse mundo, é ele quem governa esse mundo com seus principados, potestades, as suas hostes malignas nesse mundo tenebroso, suas forças espirituais. Satanás é ele que governa esse mundo, porque quando Adão pecou, Adão deu a escritura nas mãos de Satanás. Tenta imaginar que esse papel é a escritura da terra. Quando o homem pecou, ele pegou a escritura e ele entregou nas mãos de Satanás. Então Satanás hoje ele tem a escritura nas mãos, mas quando Jesus voltar, Jesus vai tomar novamente a escritura das mãos de Satanás, porque ela foi tomada por engano, e Jesus vai vir para tomar posse do que é seu, amém? E nós estaremos com o Senhor. Na sua tradução mais exata, seria príncipe dessa era. Satanás ele é o príncipe dessa era, ele é o príncipe desse mundo. Outro nome dele, ele é o nosso adversário. Por 2 vezes Satanás é chamado de adversário ou inimigo, nosso inimigo, chamado no Novo Testamento. Também ele é chamado de o príncipe dos demônios. Ele assim é chamado por 2 vezes lá em Mateus 9:34 e Mateus 12:24. O fato de ser chamado assim de príncipe dos demônios indica que suas hostes são organizadas, e eles obedecem ao seu comando. Então eles obedecem ao seu comando. Então existe uma hierarquia espiritual, no qual Satanás, o Lúcifer, ele é o líder dessa gangue maligna. Ele é também chamado de o príncipe da potestade do ar, ali em Efésios 2:2, para indicar a esfera do seu governo, ou seja, nessa atmosfera. Então, irmãos, Satanás ele está no mundo espiritual, e ele governa dali, os principados e suas potestades, e os seus demônios, que eles nos atacam para tentar nos impedir de andar com o Senhor e de cumprir o propósito do Senhor. Também ele é chamado o Deus deste século. A palavra Deus é usada ali em 2 Coríntios 4:4, vamos ler, 2 Coríntios capítulo 4, versículo
4. Segundo aos Coríntios 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o príncipe deste século, que é Satanás, ele cega os olhos das pessoas. Você já percebeu, né? O que faz um homem de meia idade, né? Ele chegando à terceira idade a partir de 60 anos, um homem de 40, 45, 50 anos, ele trocar a esposa, às vezes 2, 3 filhos, para viver com a secretária, para viver com uma mulher com a metade da idade. O que leva uma pessoa a fazer isso, se não é uma cegueira espiritual? A pessoa procurando uma aventura que ela jamais, procurando os prazeres transitórios dessa vida, algo que somente Deus pode dar para ele, que é uma alegria eterna. Mas mesmo assim, são pessoas cegas por causa do Deus deste século, né? Então Deus deste século, né, ele tem cegado as pessoas, né, tem cegado os governantes, cega o poder superior, né, das autoridades, mas ele não pode se comparar a Deus. Ele também é chamado de o acusador. Apocalipse 12:10 diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A função de Satanás é nos acusar de dia e de noite. De dia e de noite. Sabe aquela sensação de que você é um fracasso? Eu estou assistindo uma série agora que tem um advogado que ele é uma fraude, e aí as pessoas que sabem que ele é uma fraude chamam ele de fraude. Você é uma fraude. Então Satanás, ele é o acusador. Ele vem ele é alguém fraudulento, ele é alguém que vem para roubar, para matar, para destruir, para trazer condenação o tempo todo na vida dos filhos, na vida dos eleitos. Mas você não pode aceitar essas acusações. Pastor, o que é uma acusação? Aquele peso, aquele fardo, aquele sentimento de derrota, de fracasso, de que nada dá certo. Você não pode aceitar isso na sua vida. Pelo contrário, você precisa olhar para o Filho, você precisa confessar quem você é. Lembre-se da palavra que eu ministrei ontem: a sua palavra tem poder. Então libere palavras da parte de Deus, declare que você é vencedor. Hoje eu fiz um desafio para uma irmã aqui da nossa igreja, ela me pediu a oração por um motivo, e eu desafiei ela. Eu escrevi ali uma oração, né, dizendo que ela é vencedora, que ela é abençoada, que ela é ungida, nova criatura, filho de Deus. E eu desafiei ela todos os dias a orar, se não me engano, 10 ou 15 minutos, usando como base aquela oração que eu escrevi para ela. Então, você é filho, você é filha, então você não tem que viver debaixo de acusação, você não tem que viver debaixo de condenação, você tem que apenas declarar quem você é em Cristo, quem é o seu Deus. Declara que você pode todas as coisas, aquele que te fortalece, que os demônios estão debaixo dos seus pés, e que você reina em vida, porque você recebeu a abundância da graça, você recebeu o dom da justiça. Satanás também ele é chamado do espírito da desobediência. Efésios 2:2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não conhecem o Senhor e ainda vivem no pecado. Ele também é chamado de Abaddon ou Apolion. Apocalipse 9:11. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico era Abaddon, e em grego também era Apolion. Essas duas palavras, a primeira em hebraico, a segunda em grego, significa simplesmente o destruidor. Então veja essa pandemia, né? Mais de 100 mil brasileiros já perderam sua vida, né? Eu sei que talvez eu e você não acreditamos que 100 mil pessoas tenham morrido de coronavírus, né? Não acredito nesses números, 100 mil pessoas morreram de coronavírus, de Covid-19, porque hoje avião não cai, hoje ninguém morre mais de infarto, hoje ninguém morre mais de câncer, hoje ninguém morre mais de acidente, tudo é o coronavírus. Mas o fato é que 100 mil pessoas morreram. Então, pessoas morreram porque Satanás, ele é o destruidor. Ele é o destruidor. Às vezes uma simples gripe
que a pessoa tem, e aí vem o vírus e ataca ali essa gripe, e aí a pessoa daqui a pouco precisa de um respirador e morre. Então o que é isso? É Satanás. Por isso nós precisamos orar para que o Senhor nos guarde todo o tempo. Satanás também ele é chamado do pai da mentira. Lembra ali quando você era criança e você pegou algo e seu pai fala: Juninho, você pegou? Não, pai, olha, o diabo é o pai da mentira. É verdade, Satanás ele é o pai da mentira. Por que ele é o pai da mentira? Porque nele não tem verdade alguma. Quando você obedece, quando você fala a verdade, você se parece com quem? Com o seu Deus. Porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. João 14,6 e João 8,32. Então Jesus ele é a verdade, ele é o único caminho, ele é a vida, né? Ele é a vida que vem do trono de Deus. E o diabo ele é o pai da mentira. Quando a pessoa mente, ela está parecendo mais com o pai dela, que é Satanás, que é o pai da mentira. Olha aqui que diz ali João 8,44: vós sois do diabo. Que Jesus está falando para os fariseus. Olha o que ele diz. Interessante que Jesus nunca diz que um pecador é do diabo. Os pecadores, Jesus tratava eles com graça. Os pecadores vinham até Jesus e Jesus impunha as mãos sobre eles e os curava. As pessoas vinham gritando desesperada, Jesus liberava vida e palavras de vida e elas eram curadas. Então Jesus sempre trata o pecador com graça. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho e aí eu convidei ele, porque eu quero até falar para os irmãos, nós vamos ter um evento agora, nesse domingo, dia 16, nesse domingo agora, das 9 da manhã até o meio-dia, 3 horas de evento. Nós vamos ministrar 3 palavras, eu vou ministrar a primeira e a terceira, e o Murilo, nosso amigo, vai vir de Rio Preto para pregar a segunda palavra. E aí, nós vamos levar as pessoas a ser cheias do Espírito Santo, a ser cheias do Senhor. Então vai ser aqui no prédio da nossa igreja mesmo. Eu dei o dia de boas novas. Então você pode vir, você pode convidar seus amigos. Então Jaqueline, Marcos, Angélica, Dona Edna, eu quero que o Everton venha. Então já se prepare, nesse domingo das 9 ao meio-dia, e à noite nós temos o culto. Vai ser um evento gratuito, onde nós vamos estar trazendo boas novas. Então nós estamos vivendo um tempo onde muitas mentiras têm sido ditas, muitas mentiras, só notícias ruins, pessoas morrendo, pessoas internadas, coronavírus para lá, coronavírus para cá. Então nós vamos fazer esse evento onde nós vamos falar as boas novas, nós vamos falar as boas notícias. Chega de notícia ruim. Você pode ouvir notícia ruim no seu trabalho, você pode ouvir notícia ruim, nos jornais que passam na TV, mas no nosso meio você vai ouvir só notícias boas. Quais notícias, pastor? Que seus pecados já foram perdoados, que o pai da mentira não tem mais poder sobre você, porque você agora é filho do Deus da verdade. Amém? Então nós vamos estar ministrando. Você pode convidar, já tem ali uma postagem. Desafiei hoje os irmãos a postarem nos status, nas redes sociais, Instagram, Facebook, convidando pessoas. E nosso alvo é ter aqui 5, 6, 7, 8 pessoas, mas quem sabe venham até mais. Aí nós vamos pregar o Evangelho para que as pessoas possam ser salvas e possam ser cheias do Espírito Santo. Amém? Então domingo, dia 16, o dia de boas novas. Nós vamos apresentar as boas notícias às pessoas. Amém? Estou falando isso porque Satanás é o pai da mentira, mas Jesus ele é o Deus da verdade. A mentira sempre vem para se opor à verdade, mas a verdade sempre vai pisar na cabeça, da mentira. Você percebe? A verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira. Mentira tem perna curta. Você já viu esse ditado? Fulano, essa mentira tem perna curta. É verdade. Nós não precisamos mentir, porque nós não temos mais a natureza da mentira. Hoje nós temos a natureza de Cristo. Cristo é a verdade. Se Cristo é a verdade, nós também vivemos na verdade. Então Satanás ele é o pai da mentira. Então o texto diz: ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, mentira não faz parte da sua vida, porque você é filho de Deus e você anda na verdade. Amém? Satanás ele também é o rei dos demônios. Apocalipse 9:11, e tinha sobre ele como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon, ou em grego Apolion. Ele também é o tentador. Ele apareceu ali
né, no início do ministério de Jesus, para tentar Jesus, a fim de que Jesus pudesse provar que ele de fato era filho de Deus. Ele também é chamado de Lúcifer. Essa palavra não está de fato na Bíblia, você não vai ver nenhum versículo que está escrito ali Lúcifer, né? Por quê? Porque é uma tradução no latim da palavra brilhante estrela da manhã. Lembra que eu falei para você? Brilhante estrela da manhã, que está ali em Isaías 14, 12, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então, a palavra estrela da manhã, ou brilhante estrela da manhã, é traduzida por Lúcifer. Ele também era um arcanjo, né? Supomos que Satanás fosse um arcanjo, pois Miguel, o arcanjo, é sempre mencionado, relacionado a ele. Parece que eles estão no mesmo nível, né? Miguel e Lúcifer, que era a estrela da manhã. Daí, muitos cristãos presumirem que Satanás fosse também um arcanjo, mas diz que ele era um querubim, né? Querubim da guarda, fosse um arcanjo, apesar da palavra arcanjo ser mencionada somente em relação a Miguel na Bíblia. A queda de Lúcifer, né? O orgulho foi a principal razão da sua queda. Eu já li o texto ali, está em Ezequiel 28:17, 1 Timóteo 3:6, Isaías 14, do 12 ao 15. Ali retrata o seu orgulho, expressa em sua rebelião. Eu quero apenas ler um versículo, lá em 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe ao que se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui vai acontecer quando o templo for construído lá em Israel, lá em Jerusalém, onde está hoje a cúpula dourada. Satanás, ele vai vir ali, e ele vai sentar no santo, vai entrar no santo do santo, vai profanar, e aí vai acontecer muitos problemas, ok? Ele declara sua vontade em oposição à aberta vontade do Criador. Então olha aqui que ele diz, aqui no texto de Isaías 14, 12 ao 15: eu subirei ao céu. Depois ele diz: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome, no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E qual foi o resultado do pecado dele? Ele foi banido do céu, né? Foi corrupção em caráter, perversão do poder, retenção de dignidade, e ele foi destinado ao abismo. O caráter de Satanás é que ele é assassino e ele é mentiroso. João 8:44, olha o que diz. O texto diz o seguinte, João capítulo 8, versículo 44, olha o que a palavra do Senhor diz: vocês são diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então Satanás, ele é o pai da mentira, ele é assassino, ele é mentiroso, né? Ele está firmado na prática do pecado, e ele é opositor do justo. Satanás sempre vai se opor aos filhos de Deus, à igreja. Então, o alvo principal dessa pandemia é atingir as igrejas, levar as igrejas a terem problemas na vida financeira, os irmãos não poderem vir ao culto, não poder participar da célula. Então Satanás tenta nos atacar, nos afligir, nos impedir de nos reunir, mas ele está debaixo dos nossos pés, ok? E por último, o domínio do maligno. Satanás, ele governa sobre os seus anjos caídos. Quando Satanás caiu, ele levou uma terça parte dos anjos com ele. Esses anjos hoje são seus demônios, são seus capangas. E por último, sétimo, sua esfera espiritual. Ele habita nas regiões celestiais, ele tem acesso ao céu, por incrível que pareça, né? Apocalipse 12:10 fala sobre isso. Não dá tempo de ler porque eu tenho 40 segundos. E ele está ativo na terra.
E ele e as suas hostes buscam opor-se aos crentes, opor-se à igreja e impedir a divulgação do evangelho. E para encerrar, apesar de ele operar hoje, suas ações são limitadas por Deus. Deus limita quem e quando ele pode tocar. Amém? Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida, ele está debaixo dos nossos pés. Vou ficar por aqui hoje, né? Nós vamos assistir a live do pastor Luiz agora. Então que Deus abençoe você, você tenha uma semana abençoada. Nós voltamos na sexta-feira às 19 horas. Amém?